O herpes vírus equino 1 é o agente de diversas manifestações clínicas, sendo respiratórias, reprodutivas e neurológicas. Ele está presente no mundo todo, sendo que houve um surto do mesmo na Espanha em fevereiro e em outros 11 países da Europa de março a abril, com 18 mortes confirmadas. É um vírus da família Herpesviridae, de DNA viral, que costuma causar latência e possui baixa resistência ao meio ambiente, e é inativado pela maioria dos desinfetantes comuns. O vírus é transmitido principalmente por aerosóis ou fômites, sendo a via respiratória a principal via de transmissão. Doutora, eu tenho observado que um dos cavalos da propriedade que atendi tinha sinais neurológicos, como paraparesia, incoordenação motora e andar cambaleante, além de apresentar incontinência urinária e fecal. Por que isso ocorre se a via de transmissão é respiratória? Bom, depois de se replicar no trato respiratório e nos linfonodos, o herpes vírus 1 pode se disseminar diretamente de leucócitos infectados, evitando a neutralização por anticorpos. O vírus tem tropismo por células endoteliais e pode causar vasculite e trombose no sistema nervoso central, principalmente na medula espinhal. É daí que surgem os sinais clínicos neurológicos, que podem variar de leve incoordenação motora até paralisia, decúbito e morte. É importante lembrar que se o animal apresenta sinais clínicos neurológicos, o prognóstico torna-se reservado. Doutora, e existe uma dificuldade por parte de nós, médicos veterinários, em diagnosticar o herpes vírus 1. Como que eu posso facilitar esse diagnóstico? É comum que antes de aparecerem os sinais neurológicos, o animal apresente febre, paralisia de bexiga com consequente incontinência urinária e paralisia de cauda com hipoageusia ou anestesia do períneo são frequentemente observadas. Nos casos considerados leves, os cavalos recuperam-se em poucas semanas, mas o prognóstico dos casos graves é muito variável. Os animais que se deitam morrem ou precisam ser eutanasiados por causa de complicações secundárias. Diante desses sinais, deve-se coletar suave da nasofaringe dos animais afetados para isolamento viral, ou PCR, armazenar as amostras corretamente e enviar ao laboratório o mais rápido possível. Pode coletar soro para diagnóstico sorológico. É importante ter muito cuidado com o cavalo que apresenta sinais neurológicos. Inclusive, um dos diagnósticos diferenciais é a raiva, a qual é uma zoonose. Portanto, o veterinário deve priorizar a biossegurança e minimizar o contato com as amostras coletadas. Sabemos que não há um tratamento específico para a doença, mas na maioria das vezes faz-se o uso de antibióticos, anti-inflamatórios não virais, fluidoterapia, porém muitas vezes esse tratamento resulta em insucesso, pois o animal vem a óbito em virtude das extensas lesões nos órgãos. Diante disso, podemos dizer que a melhor forma de prevenir essa doença é a vacinação? A vacinação não protege contra a infecção, mas sim contra os sinais clínicos da doença, reduzindo sua intensidade e duração, além da quantidade de vírus excretados. Sendo assim, a principal forma de prevenir o herpes vírus equino 1 é com a vacina. No entanto, após a instalação do vírus, outras medidas devem ser adotadas, como isolamento por 21 dias dos animais infectados, isolamento de fêmeas gestantes, já que pode causar um aborto, e além disso, evitar causar estresse no animal para uma melhor recuperação. Created using Powtoon. Olá, como estão todos? Viemos hoje relatar um caso de mieloencefalite protozoária equina que nos apareceu aqui no hospital. Nossa doutora Amanda tirou dúvidas e reforçou o conhecimento com a doutora infectologista Ellen. Vamos aprender um pouco mais com elas? Bom dia, doutora. Estive em uma propriedade realizando atendimento e o proprietário me relatou que um dia antes encontrou seu cavalo de 9 anos da raça quarta de milha em decúbito e que após isso o animal não se levantou. Percebi que o cavalo apresentava incoordenação motora, fraqueza muscular e diminuição da propriocepção. Logo suspeitei que se tratava de alguma doença neurológica ou possível trauma. Quais são as minhas principais suspeitas? Há algum diagnóstico diferencial que eu possa fazer? Bom dia, Amanda. Então,
A mieloencefalite protozoária equina pode ser facilmente confundida com outras doenças que causam distúrbios neurológicos. E entre elas, nós temos a má formação da vértebra cervical, que causa estenose do canal vertebral, além de traumas na coluna espinhal, que vão causar distúrbios neurológicos e incoordenação dos membros. E podemos suspeitar também de herpes vírus equino tipo 1, doença do neurônio motor e, não menos importante, a raiva. Certo, sei que os equinos são os hospedeiros acidentais de Sarcocistes neurona e que a infecção da mieloencefalite protozoária equina ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com fezes de gambá contendo esporocistos infectantes. Entretanto, como irá ocorrer a disseminação desse protozoário no corpo do animal e sua instalação no sistema nervoso central? Bom, a infecção é acidental, como você mesma disse, o equino vai ingerir os alimentos contaminados com fezes dos gambás. Então, uma vez ingeridos os esporocistos, eles migram do trato intestinal para a corrente sanguínea, ultrapassam a barreira hematoencefálica e atingem o sistema nervoso central. Bom, já que se trata de uma doença que causa perdas econômicas e reprodutivas ao proprietário e que, apesar de ser considerada uma doença esporádica, ainda atinge uma quantidade significante de animais, devido à falta de informação dos proprietários, quais seriam as melhores medidas profiláticas para evitar a disseminação da doença em uma propriedade? As principais medidas profiláticas que a gente pode citar são evitar o acesso dos gambás às cocheiras e estábulos, manter os equinos em ambiente limpo, higienizado, uma vez que a ingestão de fezes do gambá é a principal forma de transmissão da doença. Então, essas medidas de higiene em depósitos de rações, coxos e bebedouros são fundamentais, assim como o controle dos hospedeiros intermediários, e também é necessário fazer o recolhimento de carcaças de hospedeiros intermediários do ambiente. Então, é muito importante que, ao chegar na propriedade e ouvir relatos desse proprietário de que o animal se encontrava em decúbito, não conseguia se levantar mais porque estava com fraqueza muscular e apresentando outros sinais clínicos para doenças neurológicas, a gente faça uma anamnese muito detalhada, solicite informações ao proprietário e das outras pessoas que convivem com o animal no dia a dia, para saber para quais doenças o animal está vacinado, se o controle de endoparasitas e ectoparasitas está em dia, se teve algum trauma, averiguar o local em que ele estava nos últimos dias, sua dieta e outras informações importantes também para essa anamnese. Então, ao saber que o animal está vacinado para raiva ou que não teve nenhum trauma, a gente já consegue descartar a possibilidade para essas doenças. Então, o exame mais indicado para o diagnóstico in vivo é o imunoblot, onde vão detectar anticorpos IgG específicos no soro e no líquor cefalorraquidiano de cavalos infectados ou expostos ao protozoário. Já no pós-mortem, é possível analisar lesões macroscópicas e microscópicas. A imunohistoquímica vai permitir distinguir os sarcocistes neurona de outros parasitos em cortes histoquímicos, e a técnica da reação em cadeia polimerase demonstra a presença do DNA desse parasito no sistema nervoso central. Então, a necrópsia é muito importante para detectar esse parasito no animal. Todos nós aqui do grupo agradecemos muito vossa atenção. Uma boa tarde para todos presentes aqui. Até mais.